Meu nome é Milena, tenho 22 anos, sou estudante de Ciências Biológicas, moro em São Paulo, trabalho no Museu Catavento na seção da vida. Meu nome é Letícia Zersucci, tenho 26 anos, curso Ciências Biológicas, trabalho no Museu Catavento aqui em São Paulo na seção da vida. Tem pouca visibilidade aqui, poucos painéis que falam de mulheres. Na nossa seção mesmo só tem uma e nenhum outro nome que foi citado nem no material de estudo, nem nos painéis. Sim, e essa que ela fala que foi a única citada é a Rosalind Franklin, que foi a descobridora do formato do DNA. E na sessão a gente tenta ressaltar isso porque ela teve o trabalho roubado por 2 homens. Então a gente tenta tocar nesse tópico com as pessoas na monitoria, mas é a única referência que a gente consegue entrar no assunto. Eu sou a Gabriela, tenho 30 anos, sou formada em administração pública, moro em São Paulo, atualmente faço parte do núcleo da visitação do Museu Catavento. O protagonismo feminino não existe dentro do museu, acho que são poucas as seções que trabalham o protagonismo feminino, e tanto em posições de destaque também na área administrativa. Acho que tem poucas mulheres em cargos de deliberação e de decisão. Meu nome é Bianca, eu tenho 21 anos, eu moro aqui em São Paulo, eu curso jornalismo e eu trabalho aqui no Museu Catavento na seção do estúdio. Eu acredito que falte bastante, não só nos conteúdos, né? A gente não vê que tenha um protagonismo dentro do conteúdo, não é priorizado que se tenha um conteúdo de protagonismo feminino. A gente traz o conteúdo, pode até pincelar para falar de mulheres, mas não é o foco principal, não é voltado para isso. E também em posições da gestão, né? A gente não costuma ver mulheres em cargos mais altos, em cargos realmente de comando administrativo. Não teve nenhuma representação a mais. Aqui no museu mesmo, o que eu tenho conhecimento é o corredor, que era das mulheres, mas foi retirado para colocar outra seção, porque era uma coisa temporária. A pesquisadora que mapeou o genoma do coronavírus no começo da pandemia foi uma cientista brasileira, e isso é uma descoberta que, querendo ou não, ajudou o planeta inteiro na produção de vacina, e a gente viu reportagens isoladas falando sobre a importância dela. Se fosse um homem, isso poderia provavelmente ter repercutido mais entre a mídia social e digital. Não percebi nenhuma mudança. Eu acho que as coisas ainda estão muito engessadas. Eu acho que o protagonismo ainda continua sendo o protagonismo masculino. Então, é um processo, pelo menos o que eu vejo pra mim, né? A gente aprende que desde sempre a mulher é retratada na mídia como dona de casa, depois sexualizada, e aí a gente vai montando esse meio que modus operandi do jornalismo, né? A mulher, ela vai ser retratada assim. Hoje em dia tem pessoas que tentam realmente quebrar, a gente é estimulado, principalmente a gente, mulher, estimulada a quebrar esse padrão dentro do jornalismo. Eu vejo acontecendo, mas em menores quantias do que deveria ser. Você ainda tem essa mulher sendo retratada não como uma cientista, e quando é retratada como cientista, ela é frequentemente julgada. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que é essencial que a gente traga, mas não tá trazendo da forma como deveria ainda, 100%. Eu, particularmente, só vejo mulheres sendo exaltadas em revistas que são feitas por mulheres, ou sites que são feitos por mulheres. Nenhum outro canal de mídia assim, social grande cita as mulheres. Sim, até quando você vai pesquisar, pelo menos na nossa área, um determinado assunto sobre biologia, o que você tem inicialmente na procura são pesquisas de homens, e você tem que ir atrás para poder conseguir encontrar dessas mulheres. Eu acho que tem pouca representatividade, pouca exploração, como se a mulher não fizesse parte da construção do pensamento científico. Eu acho que isso está muito valorizado pela parte do homem, como se o homem só tivesse o detentor do pensamento crítico e científico, como só ele fosse capaz de aprender a ciência, né? Eu acho que isso é uma construção social também, né? Que a menina desde sempre é acostumada a brincar com bonecas e os homens a ser mecânico. Então eu acho que a exploração midiática ainda continua sendo concentrada pelo homem e pelo masculino. No caso mesmo da Rosalind Franklin, tem pouca coisa que a gente sabe. Até artigos científicos atuais não citam ela, então fica escasso pra gente no momento da monitoria. Nenhuma outra mulher
perguntou sobre outras cientistas, pelo menos pra mim, até porque volta naquele assunto que a mídia social não fala de mulher. Então é muito difícil a gente ver que, de fato, alguma mulher mapeou o genoma mesmo do coronavírus, ou descobriu o DNA, ou fez até outra coisa no meio da ciência. Sim, e acontece muito porque a gente conta os fatos lá da sessão. Muita criança questiona, quem descobriu isso? Quem descobriu esse animal? E a gente não sabe, pode ter sido uma mulher ou não, porque a gente não tem acesso a esse tipo de conteúdo no nosso próprio material de estudo. Aí só responde um não sei. E a gente tá perdendo a oportunidade de dar visibilidade e inspiração para outras meninas que venham a monitorar e talvez queiram ser cientistas igual a nós. A gente teve uma exposição temporária sobre as mulheres na ciência, que foi um assunto que realmente eu via muitas pessoas interessadas, então procura tem. Ainda mais agora a gente cresce com as mulheres procurando representações, meninas tirando foto com as fotos das cientistas que tinham lá, né? Então a gente sente que é necessário. Mas eu acho que não é colocado como fixo, porque é justamente essa questão de não acreditar que a mulher tem um papel significativo dentro da ciência. Você vai mostrar que elas têm um papel na ciência quando ela tem uma data para elas, mas depois disso você esquece. Todos os outros conteúdos aqui do museu, eu tenho certeza que sempre teve uma mulher envolvida dentro deles. Mas isso não é falado no conteúdo fixo. No temporário foi, acabou, já passou a fase, parece que agora a mulher não é mais representada porque não precisa mais. Já foi, já teve seu momento. A gente sabe que o machismo perpetua em todos os cantos do Brasil. E por mais que muitas pessoas, muitas mulheres estão tendo acesso à universidade hoje em dia, a gente sabe que ainda tem aquelas mulheres que sofrem um relacionamento abusivo, onde o marido não deixa ela estudar, não deixa ela trabalhar. Então, e também já vê uma cultura bem da infância, porque tem pais que não deixavam as crianças irem para a escola fazer o fundamental por medo de encontrarem o marido. Isso, querendo ou não, é um contexto geral dentro da nossa sociedade. E a gente perde muito talento por as mulheres não terem acesso a esse tipo de oportunidade. No próprio mercado de trabalho mesmo, quem a gente vê nos cargos altos, até mesmo em museu, são homens. É muito difícil uma mulher conseguir um cargo alto ou ter um nome que represente as outras mulheres. É até engraçado, porque aqui no estúdio, por exemplo, a gente sempre tenta trazer o jornalismo como ciência também, né? E aí as pessoas não costumam ver como ciência, né? Mas quando eu, mulher, falo, aí é difícil. Já teve casos aqui que eu conversando aqui com o pessoal sobre isso, e o menino falou assim, mas não importa, porque você é mulher. E era uma brincadeira, só que assim, na cabeça dele era uma brincadeira, e é como essa questão é criada, né? Você vê uma coisa que ele falou naturalmente pra mim, mas é a opinião que ele tem, não é uma brincadeira isso não é ensinado, né? Então essa barreira, ela é muito difícil até aqui dentro do museu, essa desigualdade. Ainda mais quando a gente vai pra ciência, né? A gente traz o nosso conhecimento. Então o homem, ele é sempre visto como aquilo, eu sou melhor do que você em questão de pensamento crítico, em questão de trazer conhecimentos que sejam realmente propícios para a ciência, que vão ir ao longo dos anos. A gente não, aqui o que eu tava falando para ele não valia porque eu era mulher. E é uma coisa que é perpetuada desde sempre, que na cabeça dele, tô brincando, tia. Mas não é brincadeira, né? Eu acho que depende do museu. Acho que museu de artes, eu acho que explora um pouco mais esse lado feminino, né? Explora esse trabalho que é feito pelas mulheres, enquanto em museus de ciência, em outro tipo de ciência da natureza e física, isso não é tão explorado assim, e quando é explorado são sessões temporárias, não são sessões que dê a devida valorização do trabalho feminino para a produção do conhecimento. Eu acho que as mulheres sempre são colocadas em posições coadjuvantes e isso não representa a realidade. Eu acho que elas sempre estiveram presentes nesse pensamento construtivo da ciência, sempre tiveram a capacidade, a inteligência, né, para construir um conhecimento científico. E eu acho que o mercado, né, e a sociedade também não estão acompanhando esse processo. Além do que, a mulher também tem a questão da maternidade, que isso também influencia né, na jornada, né, nessas posições de destaques que a ciência quer e representa. Sempre são homens e sempre são homens brancos que
que são ali representantes do conhecimento e do pensamento. Aqui é o único museu de ciências que tem a imagem da Rosalind Franklin, nenhum outro museu tem. E em vista dos outros museus também não tem obras feitas por mulheres, apenas por homens. São museus bem específicos que tem esse tópico focado em exposições femininas, mas também são coisas passageiras. Eu não conheço nenhum que seja fixo com exposições totalmente femininas aqui em São Paulo. O MASP mesmo, mais de 50% da exposição é só obras de homens. Depende muito. Eu sinto que a gente tenta trazer por parte das pessoas que estão aqui, as monitoras, elas tentam realmente trazer essa questão. A gente própria precisa se representar aqui dentro do museu, mas eu acho que falta muito porque o conteúdo é o que eu falei no começo, a gente não tem um protagonismo feminino. A gente tem pinceladas da mulher dentro de algumas coisas que a gente mesmo traz, mas não tá no conteúdo. Então, como é que a gente vai abordar, às vezes, falar de uma coisa que a gente não tem como mostrar? A representatividade feminina não é explorada nesses meios e eu acho que também não vai ter aparato para isso ser trabalhado e nem os monitores têm esse tipo de acompanhamento e treinamento para falar sobre o protagonismo feminino na área da ciência.